Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Alguns abraços especiais no dia de hoje para o Ademar Bugarelli de Campinas. Tamo junto, Ademar. Abraço também para Edi Carlos, Kleber Ken e também para o Peterson Rodrigo. Vamos falar de uma história que pode se repetir. Um dia, um time grande de São Paulo foi ao Nordeste e contratou um também goleiro, também experiente, também reserva. O tempo passou e Jailson conquistou o Palmeiras, conquistou a torcida, conquistou títulos e conquistou parte importante da sua história. Será que isso vai se repetir com Felipe Alves? Jailson era reserva no Fortaleza, Felipe Alves Jailson era reserva no Ceará, claro, todo mundo sabe disso. E o Felipe Alves era reserva no Fortaleza, estava emprestado ao Juventude. Chega como uma esperança de repente, ser o titular no time do São Paulo. Pelo que a gente pesca por aí, ele vai ser titular sim. É sobre isso que a gente vai falar, vamos lá. Ter o Felipe Alves emprestado até o final do ano que vem, até o final de 2023, o São Paulo pagou ao Fortaleza $200 mil. Ele não pode jogar pela Copa do Brasil, porque já defendia e já defendeu o Juventude nessa edição, mas está liberado para a Copa Sul-Americana e também para o Campeonato Brasileiro. O Felipe Alves tem 34 anos, jogou com o Rogério Ceni em 2019, quando o treinador do São Paulo dirigia a equipe cearense. Inclusive, o Rogério Ceni, quando chegou, tirou o Marcelo Boeck do gol e colocou o Felipe Alves, dando muita moral para o goleiro, que na época tinha bem menos idade. Agora são 34 anos de idade. Ele estava na reserva no time do Fortaleza com o Vojvoda, voltou, portanto, ao banco de reservas e foi emprestado então para o Juventude. Em 2022, apenas 3 partidas disputadas, mas é a aposta do São Paulo. Em 2019, com o Rogério Ceni, ele conquistou grandes títulos. Campeão da Copa do Nordeste, foi tricampeão cearense também. Agora, o Rogério Ceni vai ter a chance de repente, colocá-lo como titular. Isso deu para perceber mais ou menos na entrelinha, quando o Felipe Alves ainda não estava contratado. Logo depois do último jogo do São Paulo, na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni foi perguntado sobre goleiros e também sobre zagueiros, que aliás não vieram. A janela de transferência e os prazos de inscrição vão se encerrando, zagueiro não veio nenhum. Se especulou muitos nomes, mas não veio. Por que não veio? Rogério Ceni falando de goleiros e falando também de zagueiros. Vamos lá. Bom, sobre ter mais um zagueiro, eu acho que seria necessário, mas nós não conseguimos encontrar um jogador que atenda as características que a gente precise sem custo. Então, nós não temos condições de fazer esse mesmo negócio, por exemplo, como foi feito com o Galopo, porque o lado financeiro pesa para a gente e nós não vamos endividar mais ainda o São Paulo. Esse foi um caso bem específico, acho que vocês entenderam, foi um patrocinador do clube que ajudou a gente nessa contratação, se nós tivermos mais alguém. E assim, o mercado está muito difícil também, para nomes, né? É difícil porque todo mundo já fez 7 jogos, quem está jogando está bem no seu time, nós temos 3 bons zagueiros, é difícil ocupar uma vaga de titularidade chegando, já ocupando, a não ser que seja alguém fora da curva. Os fora da curva custam muito dinheiro, dinheiro é uma coisa que nós não temos, então nós vamos administrando da forma que for possível. Se a gente conseguir encontrar um nome, seria importante, mas não é uma certeza que eu posso dizer. Nós temos ainda 2 garotos, Luizão fez bons jogos, Beraldo crescendo, ele só não tem a experiência, talvez, para jogos decisivos, mas também se adquire com o passar do tempo. O nosso problema foi a lesão do Arboleda. Esse foi o maior problema que aconteceu. Nós tínhamos o zagueiro. Infelizmente, nós tivemos aquela lesão grave do Arboleda e nós não conseguimos achar um jogador que se adeque financeiramente e que entregue o que a gente precisa. Se a gente encontrar, nós podemos ter a chance de contratar. E goleiros, acho que eu falei na primeira pergunta, segunda pergunta, né? Nós estamos vendo se a gente consegue encontrar algum goleiro. O Felipe Alves é um goleiro que eu trabalhei, o Diego Alves é um goleiro que eu trabalhei, o Rafael é um goleiro que eu gosto. Quem mais? Eu vi 7 agora licitados, estou tentando lembrar o nome de todos.
Jailson, né? Tem experiência. Quem mais? John, é muito bom goleiro. John. É caro, mas é bom goleiro. Então, assim, tem mais uns quantos aí, eu te cito uns 8, 10. O Richard do Ceará é interessante, gosto muito do Richard, mas já está no nosso próximo adversário já da semana que vem, não está jogando. Então eu posso citar vários goleiros com capacidade para estar aqui e que, infelizmente, nós não temos como fazer uma proposta elevada. Repito, se nós conseguimos, vai ser importante para ajudar na experiência para o próprio Thiago, para esse momento que nós temos do Jandrei fora. Se nós não conseguimos, o Thiago continua jogando. Prestou atenção no detalhe aí que disse o Rogério Ceni? Se não vier o goleiro, o Thiago Couto segue no gol. Veio o goleiro, isso significa dizer que o Thiago Couto deve ir para o banco. E aí a briga depois vai ser com o Jandrei, quando este que era titular se recuperar de um problema nas costas. O Rogério Ceni deixou isso aí meio claro nas entrelinhas. Talvez não para o jogo já contra o Atlético Paranaense neste domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante, aliás, o São Paulo tentando a recuperação no Campeonato Brasileiro, tentando a pontuação. Vai ser um encontro do 5º contra o 10º, de Luiz Felipe e Scolari contra o Rogério Ceni. Os dois trabalharam juntos na seleção brasileira em 2002, conquistando o título do mundo. É verdade que o Rogério Ceni estava como opção no gol, o Marcos do Palmeiras foi o goleiro titular, mas eles se conhecem muito bem e vai ser uma briga, uma batalha e um histórico bastante interessante esse confronto dos dois. Bom, o Rogério Ceni também foi perguntado sobre Gabriel Neves, que jogou a última partida, jogou na vitória importante contra o América, e aí ele foi perguntado sobre a renovação ou não, sobre o espaço que o uruguaio conquistou com o Rogério Ceni. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Bom, sobre a contratação aí passa pela direção e dinheiro. Essa é uma situação bem à parte. Eu acho que ele cresceu bastante nos últimos meses de trabalho, teve uma oportunidade, alguns jogadores machucados, ele teve a chance. Quando você tem a oportunidade, cabe a você decidir o que você quer fazer com ela. É o que eu falo, alguns veem como uma dificuldade. O Thiago, eu vejo como uma oportunidade. Ele acabou defendendo um pênalti hoje, e quem sabe começando uma nova construção, uma nova imagem para o torcedor do que ele tinha nos últimos jogos. O Neves aproveitou bem, é um jogador que ele não tem a força do Pablo, por exemplo, de marcação, mas ele tem bom passe, construção, ele tem alguns atributos que para jogar à frente de uma linha de 3 zagueiros é interessante, às vezes para jogar com linha de 4 ele à frente, talvez é muito pouco, muito arriscado, mas é um jogador de boa técnica, quieto, não tem tanto jogo aéreo, mas tem uma participação boa em construção de jogo, fez alguns bons jogos. Hoje talvez o nosso meio-campo não conseguiu, pela marcação tão precisa, não conseguiu criar muito. Ele já tinha cartão amarelo, até fisicamente eu achei que ele não rendeu tão bem como nos últimos jogos, mas é um jogador que vem ajudando bastante a gente, tem jogado aí, no mínimo 50%, 60%, 70% dos minutos em campo, tem ajudado bastante a gente. Se vai no final, acho que o contrato, o São Paulo precisa se manifestar, aí nós temos que ver, aí a parte financeira, essa não tenho como intervir, o clube vai ter que fazer as suas análises para ver o que é possível. É isso, passa mais uma vez pela questão financeira, vamos aguardar nos próximos dias o Gabriel Neves, e eu já fui perguntado aqui por pessoas que acompanham o nosso canal, há interesse sim na renovação, a questão são os valores e isso a direção do São Paulo está trabalhando. Bom, gostaria da sua opinião sobre a contratação do Felipe Alves, pelo menos o Rogério Ceni, e a gente sabe que goleiro é cargo de confiança, o Rogério Ceni confiava bastante no Felipe Alves quando este esteve dirigindo o time cearense, o time do Fortaleza. Gostaria também que você falasse sobre a renovação do Gabriel Neves, a importância dele. A gente sabe que chegou o Galopo também, mas o Galopo, segundo palavras do próprio treinador, é um cara não para trabalhar como primeiro volante, como o Gabriel Neves. O Gabriel Neves e o Pablo Maia, também disse aí o Rogério, têm características diferentes, mas eu creio que o São Paulo tem que fazer um esforço sim para ficar com o uruguaio, que demorou bastante para conquistar o seu espaço, mas está conquistando. E também falar sobre esse encontro, o Filipão e o Rogério Ceni, Campeonato Brasileiro, abrindo o segundo turno, o São Paulo jogando fora de casa. No primeiro turno, outra história, o São Paulo goleou 4-0, começou bem o Campeonato Brasileiro. Agora a parada vai ser bem mais difícil.
o Filipão colocou o Furacão nos eixos. Deixa aí o seu recado, seu comentário, seu palpite e a sua opinião sobre tudo que a gente falou por aqui. Tá bom? Grande abraço, ótimo final de semana. Valeu! Beijo no seu coração. Tchau.